Lições diárias da Bíblia com o pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é quinta-feira, dia 16 de abril, e o tema do estudo de hoje é Contemple-o. A passagem bíblica que baseia nosso estudo é Lucas, capítulo 22, no versículo 27. E aqui, o livro de Lucas nos traz as seguintes palavras do Senhor Jesus Cristo. Pois, qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois, no meio de vocês, eu sou como quem serve. Em claro contraste com o desejo dos discípulos de serem superiores e com a ideia de que eram melhores do que os outros, vemos Jesus, o exemplo supremo de humildade. Como acabamos de ler em Lucas 22, 27, ele disse: no meio de vocês, eu sou como quem serve. Dia após dia, Jesus era atento às necessidades daqueles que estavam ao seu redor. Cheio de compaixão, via as multidões como ovelhas sem pastor. Ele sabia que a humanidade precisava dele mais do que tudo, mesmo que poucos entendessem isso. Jesus abriu mão do céu e se entregou à morte pela raça humana, com a esperança de que, ao entendermos esse gesto de amor, aceitássemos o convite para termos um relacionamento profundo e duradouro com Ele. Tendo o texto de Filipenses capítulo 2, do verso 3 a 8, entendemos o maravilhoso significado da cruz e, com isso, como devemos viver. E o grande fato é esse: Jesus entregou tudo, Ele suportou tudo. E quando paramos por tempo suficiente para contemplá-lo, e claro, fazendo isso de modo verdadeiro e sincero, é impossível não reconhecer nossa natureza impura, nosso pecado e o quanto precisamos desesperadamente dele, hoje, agora, em nossa vida. Por mais que em algum momento corramos o risco de nos achar bons em alguma coisa, o fato é esse: não somos. Quando olhamos para Jesus, tudo mais perde a importância, inclusive nós mesmos e qualquer ideia de grandeza pessoal. Quem Ele é, o que Ele fez e o quanto ama suas criaturas passam a ocupar o centro da nossa vida, e o nosso ego desaparece. Jesus, que nome lindo e poderoso! Ele é o exemplo perfeito de humildade. À medida que conhecemos mais sobre Ele, que entendemos o que Ele fez por nós e deixamos que suas palavras de vida preencham nossa mente, reconhecemos o quanto somos orgulhosos e pecadores. E fica claro que para isso não há outro caminho senão a Bíblia Sagrada. Em João 5, verso 39, o próprio Jesus Cristo disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Precisamos muito, mas muito, estudar a Bíblia. Só ela, a verdadeira e única palavra de Deus, é capaz de preencher o nosso coração, não só do conhecimento de quem é Jesus, mas da pessoa de Jesus, mas dos efeitos de todas as promessas que o Senhor Jesus fez para nos salvar. Pois pense uma coisa: se até os discípulos que conviveram com Jesus e aprenderam tanto dele, pertinho dele, tiveram dificuldades com o orgulho, quem somos nós para achar que somos diferentes? A verdade é que só conseguimos crescer no relacionamento com Jesus quando aprendemos a ser humildes. E concluindo aqui o estudo de hoje, eu vou dizer uma coisa bem objetiva. Pegue sua Bíblia, uma caneta e um caderno. Encontre um lugar tranquilo, talvez ao ar livre, no seu quarto, enfim, e ore pedindo a Deus que fale com você e abrande o seu coração. Copie o Salmo 138, palavra por palavra, enquanto escreve quais palavras mais tocam o seu coração. Faça essa experiência e tenha certeza, Deus vai falar com você. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu vou deixar também o texto do Reavivados por Sua Palavra. E isso
para que você leia hoje, além do Salmo 138, que foi deixado aqui como um exercício espiritual, você mantenha a leitura diária da Palavra do Senhor. E o texto de leitura de hoje é 1 Crônicas, capítulo 27. Que o Senhor te abençoe muito e, com a permissão dele, amanhã continuaremos o nosso estudo. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.